Olá pessoal, tudo certo? Então hoje nós vamos para a nossa última aula, que envolve a parte de fotossíntese, né, o metabolismo primário, que seria a conversão de energia solar em energia orgânica na presença de luz e água e nutrientes, né? Vimos durante todo esse tempo aí como que a planta ela absorve luz, como que ela converte a luz através da etapa fotoquímica. Vimos como que ocorre a etapa bioquímica. Vimos também as diferentes espécies C3, C4, as espécies MAC, né? Só que hoje a aula é para comparar, né? Uma comparação de alguns pontos lado a lado das espécies C3 e C4, que são os principais grupos das plantas cultivadas, tá? Então a primeira parte da aula vai ser um pouquinho mais rápido, porque são alguns assuntos que nós já vimos. Só vou fazer uma breve revisão e eu vou focar realmente nessa aula, tá? Deixei os slides completos aqui para que vocês tenham material futuro aí para estudos, né, se precisarem. Mas realmente o foco dessa aula é que nós possamos discutir e entender como que 4 fatores ambientais influenciam nas espécies C3 e C4, né? Esses fatores seriam temperatura, luz, luminosidade, água, né, umidade de água no solo e concentração de CO2 na atmosfera, ok? Então, esse é o centro da aula, mas antes irei fazer só uma breve comparação de ponto a ponto entre as espécies C3 e as espécies C4. Então, por isso que essa aula chama Fisiologia Comparada de espécies C3 e espécies C4, tá? Então, acho que na aula eu já mostrei esse slide para vocês aqui, onde que essas notícias, né? Mudanças climáticas podem afetar o suprimento de cerveja no mundo. Mudanças climáticas podem causar escassez de cerveja, né? Nós comentamos que isso se deve ao fato que a cevada é uma espécie C3 e com o aumento da temperatura aumenta a fotorrespiração e assim diminui a eficiência das plantas, tá? Então, as mudanças climáticas estão, né, estritamente relacionadas sim com a fisiologia, como que a planta ela responde às condições climáticas. Isso aqui vou passar rapidamente, né? Tem outras videoaulas, quem não entendeu assista novamente, que existem as espécies C3 e C4 e as plantas Cankson ou Hamac. Todas as espécies têm o ciclo C3, ou seja, o ciclo C3 de Calvin está presente em todas as espécies. A diferença é que nas espécies C4 ela tem um ciclo que antecede, que é por causa da pepicase, e as plantas CAN, plantas MAX, elas, né, diferem sua fotossíntese por fazer parte de noite e parte de dia. Então, para mais detalhes, quem não entendeu, assistam novamente as videoaulas de fotossíntese de espécie C3 e C4, tá? Que será o nosso foco aqui hoje. Então, por que saber essa diferença? Por que saber como que planta C3 responde, como que planta C4 responde, pode influenciar? Influencia principalmente nessas 4 coisas aqui. Zoneamento agroclimático. O que é o zoneamento agroclimático? Onde cada cultura pode ser posicionada no Brasil. Porque o Brasil, né, é um país, né, continental. Então, por exemplo, cana-de-açúcar não é cultivada no Rio Grande do Sul. Isso deve-se à sua fisiologia de espécie C4. Já, por exemplo, a soja, ela gosta de temperaturas um pouquinho mais amenas, tá? Então, entender a fisiologia comparada de C3 e C4 influencia zoneamento agroclimático, época de cultivo, por isso que o milho safrinha não pode ser instalado a partir de abril, maio, né? Influencia manejo, consórcio de espécies e principalmente resposta a estresses, né? Qual grupo de plantas responde melhor ao estresse? Aí depende do estresse, se é luminoso, se é térmico, se é de água, tá? Então saber essa diferença influencia nesses 4 aspectos aqui. Então isso aqui nós já vimos, que as espécies C3 elas representam 90% das espécies, são espécies mais velhas, com 25 milhões de anos, enquanto que as espécies C4 representam apenas 4% das plantas terrestres, né? E elas são muito mais novas se comparar com as espécies C3, apenas 12 milhões de anos, sendo que 50% das gramíneas são C4. A gente pode falar assim, gramínea de clima quente são
C4. Gramíneas de clima temperado, clima frio são C3, tá? Mas por que surgiu então as espécies C4? Um dos motivos foi que antigamente a concentração de CO2, lembra que a planta utiliza CO2 para fazer fotossíntese. A concentração de CO2 atmosférico era muito baixa. Então a planta ela desenvolveu um sistema mais eficiente de captar o CO2. Hoje o CO2 atmosférico ele está aumentando por causa, né, principalmente da poluição, mas antigamente a concentração era muito baixa. Mas só para a gente ter uma ideia, então hoje a atual concentração de CO2 na atmosfera, a gente fala que está em torno de 390 ppm, né, que é partes por milhão, né? Mas vamos lá, se pegarmos realmente em porcentagem, ppm, a concentração de CO2 na atmosfera é 0,039%, né? Ou a gente pode até arredondar aqui, 0,04%. Olha lá, nitrogênio 78%, 20% oxigênio, 0,9% argônio. E a concentração de CO2 é 0,039, 0,04%. Ou seja, a concentração é baixa. Então as plantas elas têm que realmente ter uma eficiência fotossintética nessa concentração baixíssima de CO2 quando comparado com outros gases, né? Por isso que esse grupo de espécies C4 se desenvolveu, né? Principalmente em regiões tropicais. Aqui está um exemplo de temperatura média do mundo, né? As regiões tropicais são mais quentes. A gente pega a distribuição das espécies C4, praticamente a gente pode falar aí que 90% das espécies C4 elas estão localizadas em regiões tropicais ou próximas a regiões subtropicais, tá? Então esse aqui mais ou menos é a distribuição das espécies C4. Então agora vamos comparar alguns pontos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cana, aqui eu tenho um trigo, né, um arroz. São duas gramíneas, mas uma é C4, outra é espécie C3. Então, vamos comparar ponto a ponto. Então, se nós pudéssemos falar aí as diferenças, vamos numerando para ficar de forma mais didática. A primeira diferença, a anatomia foliar. Está aqui, anatomia foliar. Qual que é a diferença? A diferença é que espécies C4 possuem células da bainha mais desenvolvidas e com função fisiológica. Olha aqui, ó. As espécies C3 têm as células do mesofilo, tem aqui o FV, feixe vascular, também tem algumas células da bainha, só que aqui não tem cloroplasto, tá vendo? Não tem cloroplasto aqui. Agora, quando a gente vai para uma espécie C4, a bainha, as células da bainha é o que? São as células que circundam, né? Que contornam o feixe vascular. O feixe vascular é xilema e floema. Já que nas espécies C4, tem cloroplasto onde? Nas células da bainha. E também tem cloroplasto nas células do mesofilo. Então, enquanto que nas espécies C3, toda a parte do ciclo bioquímico, né, do ciclo de Calvin, ocorre somente aqui nas células do mesofilo, nas espécies C4, nós vimos que a pepicase ela trabalha aqui nas células do mesofilo e o ciclo C3, o ciclo de Calvin, ocorre aqui nas células, né, da bainha. Então, primeira diferença, espécie C4 possui células da bainha mais desenvolvidas e com funções fisiológicas. Segunda diferença, cloroplastos. Então, foi o que eu acabei de falar. Nas espécies C3, os cloroplastos se localizam apenas nas células do mesofilo. O que é mesofilo? São essas células que estão entre a epiderme superior e a epiderme inferior. Então, células espécie C3, os cloroplastos ficam aqui nas células do mesofilo. Nas espécies C4, os cloroplastos ficam nas células do mesofilo e também aqui nas células da bainha. Ok? Então, essa é a diferença. Espécie C4 possuem cloroplasto nas células da bainha. Terceira diferença, primeiro produto estável, né? Nós vimos isso aqui, por que chama espécie C3? Porque o primeiro produto estável formado no ciclo é o ácido 3-fosfoglicérico, né? O 3-PGA, que tem 3 carbonos. Por que chama espécie C4? Porque o primeiro produto estável é o ácido oxalacético, o lacacetato, que tem
4 carbonos, tá? Então, outra diferença. O primeiro produto estável da espécie C3 é uma molécula de 3 carbonos. O primeiro produto estável da espécie C4 é uma molécula de 4 carbonos. Quarta diferença, enzimas de carboxilação. Na espécie C3, somente a rubisco, tá? Então, espécie C3 somente tem a rubisco. Já nas espécies C4, elas têm duas enzimas. Uma é a pepicase, ela fica nas células do mesofilo e também tem rubisco, né? Então, espécie C4 também possuem a enzima rubisco, sendo que a rubisco fica somente nas células da bainha vascular, né? E lembrando que a pepicase possui afinidade 60 vezes com CO2 maior do que a rubisco, ou seja, a pepicase gosta muito de CO2, enquanto que a rubisco tanto pode se ligar com CO2 como um oxigênio, tá? Então, essa é a quarta diferença. Quinta diferença, formas de entrada do CO2. Então, na espécie C3, é somente por difusão, né? O que é difusão? De uma região de maior concentração para menor concentração. Então, nas espécies C3, o CO2 entra pelo estômago e tem que chegar por difusão até aqui o cloroplasto, né? Difusão é algo lento, então, por difusão. Já nas espécies C4, inicialmente também é por difusão, mas depois esse CO2 ele é incorporado no malato ou aspartato, né? Nós falamos principalmente do malato durante as aulas. O que seria isso? Então, o CO2 entra pelo estômago, a pepicase pega esse CO2 e transforma em ácido oxalacético e já se transforma também em malato. Aí esse malato é bombeado para a célula da bainha. Então, nós falamos que o que tem no malato? O que tem no malato é o CO2, né? Só que a planta não consegue transportar o CO2 na forma de gás. Então, ela pega esse CO2 e coloca ele no malato e transporta esse CO2, né? Por isso que fala transportador. Transportador de CO2 que nós chamamos de malato. Então, nas espécies C4, o CO2 entrou, a pepicase pega o seu CO2, já produz o malato e bombeia o malato para as células da bainha, tá? Então, essas são as diferentes formas de entrada. Sexta diferença, né? Localização do sistema vascular. Então, seria mais ou menos um pouco do que nós vimos da relação fonte-dreno. Depois que o carboidrato ele é formado na célula, ele tem que ser transportado até o floema. Então, por exemplo, vamos pegar essa célula aqui, tem um carboidrato que foi produzido aqui. Esse carboidrato, vamos pegar a sacarose, por exemplo, ela precisa ser translocada até o floema. Então, a planta vai gastar energia para translocar essa sacarose até o floema. Por exemplo, tem uma sacarose aqui. A planta vai gastar energia para transportar essa sacarose até o sistema vascular. Então, por isso, há maior gasto de energia do transporte de carboidrato até o feixe vascular em espécie C3. Por que há maior gasto? Porque nas espécies C4, lembra que há formação de carboidrato, né, que a formação de carboidrato ela ocorre no ciclo C3. E nas espécies C4, o ciclo de Calvin, o ciclo C3, está aqui, ó, nas células da bainha. Então, nas espécies C4, os carboidratos são todos formados na célula da bainha. E o floema está do lado, né? Está praticamente do lado. Então, por isso que a planta gasta praticamente pouca energia para transportar a sacarose para o floema. Por quê? Porque o local de produção está do lado, está mais próximo nas espécies C4. Então, em espécie C4, o gasto de transporte da energia, né? O gasto de transporte do carboidrato é menor, gasta menos energia. Sétima diferença, ciclo C2, fotorrespiração. Então, isso aqui nós discutimos muito. Nós vimos que espécies C3 fazem fotorrespiração, onde a fotorrespiração pode variar de 20% a 50%, né? Quanto maior for a temperatura, maior luminosidade e menor umidade de água no solo, maior é a fotorrespiração. Por que a planta faz fotorrespiração? Porque falta CO2, aí a rubisco tem que se ligar com oxigênio, né? Então, quando ela se liga com oxigênio, ocorre a fotorrespiração, tá ok?
Agora, nas espécies C4, elas não fazem fotorrespiração, né? Ou a gente considera que é muito insignificante, ou seja, é baixíssimo, né? Menos que 1%. Então, a gente considera que espécie C4 não faz fotorrespiração. Mas por que ela não faz fotorrespiração? Porque não falta o CO2 para rubisco. Por que não falta o CO2? Porque a pepicase fica aqui na célula do mesofilo bombeando malato, né, que carrega CO2 para rubisco. Então, aqui nessa região, começa a ter uma alta concentração de CO2. Então, mesmo que a planta feche o estômago para parar de perder água, ela tem uma reserva de CO2. Se não falta o CO2, a rubisco não se liga com o oxigênio, somente se liga com o CO2. Por isso que espécies C4 não realizam, né, ou muito baixíssimo a fotorrespiração. Oitava é a diferença, então, a relação de NADPH e ATP por CO2 assimilado. Então, o que seria isso? Nas espécies C3, para cada uma molécula de CO2 que é assimilada, o que é assimilada? Que ela ganhou, né? Que ela adquiriu, ela gasta 3 ATPs. Já nas espécies C4, para cada a mesma uma molécula de CO2, ela gasta 2 ATPs a mais. Por que ela gasta 2 ATPs a mais? Porque aqui nesse processo de transporte do malato, né, e a regeneração depois, gasta mais energia. Então, esse processo de bombear CO2 exige mais energia, necessita de mais energia, tá? Esse é um dos pontos que espécies C4, naturalmente, elas são maior exigentes em luminosidade. Então, por exemplo, para produzir uma molécula de glicose, a espécie C3 gasta 12 NADPH e 18 ATPs. Já nas espécies C4, para produzir a mesma molécula de glicose, ela gasta 12 ATPs, 12 NADPHs e 30 ATPs. Então, a espécie C4 tem o maior gasto energético para produzir carboidrato. Nona diferença é ponto de compensação, tá? Esse aqui é um termo muito utilizado pelos fisiologistas, né? O que seria um ponto de concentração? Então, eu falei que a concentração na atmosfera hoje ela está próxima a 400 ppm, certo? Se a gente zerar todo o CO2 da atmosfera, a gente vê qual espécie é mais eficiente realmente em baixas concentrações. Então, por exemplo, espécie C3, para que a produção de carboidrato seja igual, né, compense a respiração, tem que ter uma concentração de 30 a 70 ppm de CO2. Enquanto que espécie C4, para que haja esse equilíbrio, ou seja, o equilíbrio entre fotossíntese e respiração. O que a planta respira, ela produz em fotossíntese. Basta ter apenas 6 ppm de CO2 na atmosfera, 6 a 10. Por quê? Porque com um pouquinho de CO2 que tem na atmosfera, a pepicase já pega esse CO2 e bombeia para rubisco. Por isso que as espécies C4 são mais eficientes, né, em condições baixíssimas de CO2. Aí, em relação à 10ª diferença, em relação às taxas fotossintéticas. Então, se a gente pegasse assim, fizesse uma análise, né, nós temos esse equipamento da Noeste, que é o IRGA, que analisa a fotossíntese. Então, em condições ideais da espécie C3, as taxas fotossintéticas ficam na média de 10 a 20 micromols de CO2 por metro quadrado por segundo. Aqui nessa 4 está errado esse valor aqui, tá? Esse valor aqui ele chega é de 30 a 40. Vou ter que arrumar depois no slide lá. Então, esse valor aqui está errado. As taxas fotossintéticas são maiores em espécie C4, ok? Então, a espécie C4 possui maior taxa fotossintética, naturalmente. E tudo isso que falamos é para chegar nesse quarto ponto principal agora, que tem extrema importância prática, tem extrema influência prática, e isso nós, como, né, engenheiros agrônomos, que estamos aí envolvidos na produção vegetal, temos que saber por que uma planta ela tem maior eficiência ou não, né, em baixa ou maior temperatura. Então vamos lá, primeiro fator, temperatura. Eu vou trabalhar com essa figura aqui, tá? Ambas
praticamente falam as mesmas coisas. Mas vou trabalhar com essa aqui. Então, nesse gráfico aqui, nós temos várias temperaturas, variando de 10 a 55 graus. E aqui é a fotossíntese líquida, tá? A taxa de fotossíntese. Então, quanto maior o valor, maior é a fotossíntese. Então, essa linha vermelha representa as espécies C3. Então, a fotossíntese máxima das espécies C3, pode ver que ocorre aqui, ó, né? Que valor que é aqui? Mais ou menos entre 20 a 30 graus, tá? Normalmente entre 25 a 30 graus. Então, a fotossíntese da espécie C3, o máximo de fotossíntese das espécies C3, ocorre na temperatura de 20 a 30 graus. Começou a aumentar a temperatura para a espécie C3, pode ver que a fotossíntese despenca. Por quê? Porque aumenta principalmente a fotorrespiração, tá? Então, temperatura acima de 35 graus, olha aqui, faz despencar a fotossíntese das espécies C3. Agora, vamos aqui olhar um pouco, vou apagar isso aqui, as espécies C4. Então, já a espécie C4, olha aqui, o pico de fotossíntese vai mais ou menos daqui, né, aqui, né, a máxima de fotossíntese das espécies C4, né, coloquei aqui 30 a 35 graus, mas facilmente elas toleram temperaturas maiores, de 40 graus, né. Isso eu falo na folha, né, normalmente a folha é um pouquinho mais quente do que a temperatura do ambiente. Então, né, espécies C4 necessitam, né, aqui, elas precisam de temperaturas maiores, tá? Agora, olha isso aqui, olha essa diferença aqui. A partir mais ou menos aqui de 20, vamos pegar aqui, ó, 30 graus para baixo, né, tem nessa figura aqui, a fotossíntese das espécies C4 despenca. Enquanto que a fotossíntese da C3 despenca com o aumento da temperatura, a fotossíntese das espécies C4 despenca com a redução da temperatura. Então, a gente praticamente pode colocar aqui, ó, que de 30 graus para baixo, né, de 25, então nem se fala. Então, falou em temperatura fria, aí vem uma vantagem. Qual vantagem, então, em relação à temperatura a espécie C3 tem em relação à espécie C4? Espécie C3 apresentam maiores taxas fotossintéticas em baixas temperaturas. Espécie C4 não toleram baixas temperaturas, tá? Não toleram baixas temperaturas. Aí vocês podem perguntar, mas por que isso? Por que a espécie C4 ela não tolera baixa temperatura, né? Grande parte dessa grande... A gente pode até falar assim, ó. Espécie C3, espécie C4, baixou de 23 graus, ela perde 50% da sua eficiência. E espécie C4 baixou de 18 graus, praticamente ela começa a zerar a sua fotossíntese, tá? Isso eu falo principalmente para cana e para milho, tá? Mas por que a espécie C4, quando vem para temperatura baixa, ela reduz a taxa fotossintética, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Isso está relacionado à pepicase, tá? A pepicase fica aqui no mesofilo. Lembra o seguinte, as enzimas, para elas terem sua maior eficiência, maior atividade, elas dependem principalmente de temperatura. E a pepicase, ela tem melhor eficiência, tem maior atividade em temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque essas espécies se desenvolveram, né, se aclimataram, se adaptaram em condições tropicais, em clima quente. Então, a espécie C4, ela não gosta de clima frio, né? Quando vem temperatura baixa, ela perde atividade. Se ela perde atividade, ela deixa de bombear CO2, tá? Então, ela para de bombear, ela para de produzir malato e para de bombear CO2. Aí a planta, ela perde praticamente toda a sua eficiência, tá? Então, principalmente o motivo que espécie C4, ela tem essa forte redução aqui, porque principalmente a pepicase, ela perde sua atividade, tá? E C3, ela cai a fotossíntese porque começa a aumentar bastante a fotorrespiração. Então, isso aqui seria em relação, tá, à temperatura. Então, por exemplo, ó,
Isso aqui é um experimento com cana-de-açúcar, tá? A mesma variedade, o mesmo dia de plantio, mudou a região. Aqui é em Presidente Prudente, tá? Esse foi um plantio início de abril, em Presidente Prudente, 150 dias depois. Aqui no Paraná, 150 dias depois também. Aqui tinha um solo até mais fértil, mas olha o desenvolvimento da cana aqui em Prudente, comparado aqui, tá? Chegou a ter aqui 3 vezes mais biomassa. Por quê? Temperatura. Temperatura de Prudente chegou a ser, nesse caso, 2,5 graus na média maior, e isso estimulou, né? A cana é C4, então estimulou o desenvolvimento da cana aqui em Presidente Prudente. E esse aqui é outro trabalho, né? Que a gente fez aqui também no laboratório, variando a temperatura em cana-de-açúcar. Então, 29 de dia e 23 à noite. Olha a massa seca de como? Agora 19 de dia e 13 graus à noite. Despencou, tá? Então, falou em espécie C4, precisa, né? Necessita realmente de altas temperaturas, tá? Porque, aqui foi o que eu falei. Por que espécie C3 cai a fotossíntese em relação quando tem alta temperatura? Porque começa a aumentar, tá aqui, perdas devido à fotorrespiração, tá? Começa a aumentar demais a fotorrespiração. Agora, em relação à luminosidade. Vamos lá, luminosidade. Então, essa aqui é uma figura que ela é um modelo, tá? É uma simulação que ela pega mais ou menos da fisiologia aí, o efeito da luminosidade. Então, tá aqui, ó, 200, 400, 600, né? Isso aqui é aquele fluxo de fótons, né, fotossinteticamente ativos, né, que seria mais ou menos esse, né, DFFFA, que nós falamos na sala de aula, onde no verão, em céu limpo, chega até 2.500, no inverno chega próximo a 1.500, tá? Mas vamos lá. Em relação à luminosidade, espécie C4 é o seguinte, quanto maior for a quantidade, a intensidade de luz, mais fotossíntese ela faz. Tá? Espécie C4, quanto maior a luminosidade, mais fotossíntese ela faz. Espécies, por isso que a gente fala que a fotossíntese de espécie C4 não satura com o aumento da luz. Ok? Agora, já em espécie C3, a gente fala que a fotossíntese ela atinge seu máximo, né? Ela satura, ela atinge seu máximo quando a luminosidade fica entre 800 a 1.000 micromols. Tá? Isso é média, isso pode variar de espécie para espécie. Mas aqui nessa figura mostra que espécie C4 aumentou luz, fotossíntese aumenta. Espécie C3 vai aumentando um pouquinho mais devagar até um ponto que ela estabiliza. Tá? Essa figura aqui ela é uma simulação. Eu gosto um pouquinho mais dessa aqui. Tá? Eu vou destacar um pouquinho mais essa figura aqui no próximo slide. Então, aqui eu gosto um pouco mais dessa figura porque ela mostra um pouquinho mais a realidade. O que é a realidade? Espécie C4, você colocou mais luz, ela recebe mais luz, ela aumenta a fotossíntese. Aqui, ó, é quase linear, não satura. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Agora, a espécie C3, a partir daqui, vamos pegar aqui, a partir de 1.800 nós falamos, né? A partir de 1.000 micromols, pode aumentar mais a luz, mas a fotossíntese não aumenta. Tá? Não aumenta. Por quê? Aí o Nécio perguntasse, se eu pudesse perguntar para vocês, por que que nas espécies C3 a gente aumenta a luminosidade até 1.000, ela aumenta, mas após 1.000 ela, né, não aumenta mais. Tá? O motivo aqui é CO2. Falta CO2 para as espécies C3. Então, como que nas espécies C4 ela tem um armazenamento, ela tem uma reserva de CO2, quanto mais luz ela tiver, mais ela vai utilizar essa luz para produzir carboidrato. Agora, a espécie C3 não. Falta CO2. Então, não adianta você ter muita luz, sendo que falta CO2. Tá? Então, se você aumenta demais a luz, a Rubisco consome todo o CO2 que tem próximo a ela, depois, mesmo aumentando a luz, ela não tem mais CO2. Então, ela passa a fazer fotorrespiração. Então, falta CO2, o fator limitante com o aumento de luminosidade para as espécies C3 é a baixa concentração de CO2, tá? Então, por exemplo, tem até essa figura aqui, que os fisiologistas não trabalham muito com ela, né? Mostra que após você ter um pico, né, um pico de luz, a luz
ter o seu máximo, a fotossíntese, principalmente das espécies 3 aqui, elas ficam limitadas pela baixa concentração de CO2. Isso não ocorre com espécie C4. Não falta o CO2 para as espécies C4. Tá? Então, por que, que as espécies C3 não toleram muito, né? Não precisam de muita luminosidade? Porque falta CO2 para ela. Se tiver muita luz, aí ela vai ter que gastar esse excesso de energia. Como que ela gasta esse excesso de energia? Porque ela não tem CO2 para fazer carboidrato, mas continua chegando luz. Como que ela faz? Ela gasta através da fotorrespiração. Tá? Por isso que existe a fotorrespiração. Então, essa figura aqui mostra a hora do dia, né, a densidade de fluxo de fótons em janeiro, março e em junho. Essa linha, essa marcação aqui mostra mais ou menos o limite das espécies C3. Então, o que eu quis mostrar aqui? Se a gente pegar em janeiro, a partir das 8 horas da manhã, já tem na atmosfera luminosidade ou luz suficiente para que a planta atinja sua potencial, sua capacidade fotossintética. Então ela passa mais ou menos metade do dia, das 8 da manhã até as 6 horas da noite, com excesso de energia, né? Recebendo mais energia do que ela precisa. Por quê? Porque falta CO2 nas espécies C3. Aí como que ela gasta esse excesso de energia? Ela gasta esse excesso de energia com a fotorrespiração. Agora já a espécie C4 não. Toda essa luz que chega aqui, é claro, se a planta não estiver passando por um estresse, né? Mas toda essa luz que chega, ela utiliza essa luz. É por isso que as espécies C4 naturalmente são mais eficientes do que espécies C3. Se você colocar lado a lado uma espécie C3 e uma espécie C4, na mesma condição, solo irrigado, uma condição de alta luminosidade, a espécie C4 vai dar no mínimo 30 a 40% a mais de biomassa do que uma espécie C3, porque ela aproveita melhor essa energia que chega, ela utiliza essa energia para produzir carboidrato. Por isso que uma das estratégias de cultivo, principalmente para hortícolas, né, que a maioria são espécies C3, é utilizar sombreamento. Por que utilizar sombreamento? Para reduzir esse estresse por luminosidade. Na fisiologia, nós temos um termo que nós chamamos de fotoinibição. Tá? A gente vai estudar um pouquinho lá no final da disciplina sobre estresse. O que é fotoinibição? A fotoinibição é quando a fotossíntese está inibida, ou seja, ela está inibida, ela está limitada, né? Está tendo um estresse por causa de fótons. Então, como que eu posso reduzir o estresse por excesso de luminosidade? Através do sombreamento. Tá? Por isso que na produção de mudas, de viveiros, o uso de sombrites é muito comum, para reduzir, filtrar um pouco esse excesso de luz que chegam até essas plantas. Tá? Agora, outro exemplo aqui. Espécie C4 também não gosta de ambiente sombreado. Em ambiente com alta luminosidade, ela vai embora. Tá? Aqui. Agora, falou em ambiente sombreado, olha aqui. Aqui tinha pasto. Cadê o pasto agora? Sombreou, o pasto sumiu. Olha o milho como fica perto das árvores. Né? Um porte menor. Olha esse milho aqui perto das árvores. Por quê? Tem maior sombreamento. Porte menor. Por que espécie C4 ela tem o seu crescimento ou sua fotossíntese prejudicada em ambientes com pouca luminosidade? É mais ou menos o mesmo motivo que eu falei aqui. Né? A perpicase, para ela bombear o malato para a célula bainha, tem que ter energia. Então, se não tem energia, ela não consegue bombear CO2 aqui para a célula bainha. Então, em ambientes sombreados, né, o bombeamento, o transporte de CO2 para a bainha é menor, porque falta energia, falta luz. Então, o exemplo, isso aqui é o sistema Santa Fé. Sistema Santa Fé, eu vou falar mais para frente, que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Vou fazer para vocês e vocês vão pesquisar. Por que a gente faz o consórcio de duas espécies C4, de milho e braquiária? Pode ver, ó, a braquiária quando o milho está sombreando e a braquiária após a colheita do milho. Né? Isso aqui é um gráfico da radiação média de Presidente Prudente. E o terceiro fator é a água, né? A água
é o fator que mais limita a produtividade agrícola. Então, por que que espécies C3 e C4 têm diferenças? Então, vamos pegar aqui, espécie C3, tá? Em condições favoráveis. O que é condições favoráveis? Tem água no solo. Então, a umidade do solo está alta, o estômago está aberto, ela faz fotossíntese, ok? Espécie C4, mesma coisa. Solo tem água, então beleza. O estômago está aberto, faz fotossíntese. Fotossíntese alta, ó a setinha aqui. Agora, em condições desfavoráveis, começa a faltar água no solo, a planta começa a entrar em ponto de murcha permanente, ou antes disso, a umidade do solo está baixa. Ambas as plantas fecham o estômago, tanto a C3 como a C4. Elas fecham o estômago para parar de perder água. Só que, por que a fotossíntese da espécie C3 cai e a fotossíntese das espécies C4 continuam alta? Por quê? Porque também está relacionado a essa figura aqui. Nas espécies C3, o CO2 entra pelo estômago e vai por difusão até o cloroplasto. Então, se a planta fecha o estômago, para de entrar o CO2, cai a fotossíntese. Nas espécies C4, não. Se a planta fecha o estômago, a fotossíntese não cai. Por que não cai? Porque tem uma reserva de CO2 aqui na forma de malato, que é a pepicase bombiot. Então, espécie C4, mesmo com o estômago fechado, a rubisco continua fazendo fotossíntese, o ciclo de Calvin continua funcionando aqui nas células da bainha vascular. Por isso que então que espécies C3, para produzir 1 grama de massa seca, gastam de meio litro a 1 litro d'água para produzir 1 grama. E espécie C4, para produzir a mesma grama, gasta de 250 a 350 ml. Por quê? Porque elas conseguem manter as mesmas taxas fotossintéticas com o estômago fechado. Se o estômago está fechado, a planta perde menos água. Então, por isso que as espécies C4 possuem maior eficiência do uso da água, tá? EUA, maior eficiência de uso da água. E espécies C3 possuem menor eficiência de uso da água, ou seja, elas gastam mais água para produzir a mesma quantidade de massa seca. Aí, essa aqui é mais essa parte que eu vou pular, porque a gente vai estudar certinho depois na última aula, que é em relação a estresses em plantas, tá? Então essa parte de início eu vou pular e vou para o último fator aqui, né? CO2. Então, CO2 é extremamente importante para ter fotossíntese, é o substrato. Se não tem CO2, a planta não faz fotossíntese, certo? Então, olha aqui, isso aqui é uma espécie C3, a CO2 ambiente. O que é CO2 ambiente? É CO2 a 380 ppm, né? Aí, nesse estudo aqui, eles injetaram mais 150 ppm. Aqui aumentaram mais ainda a concentração de CO2. Aumentaram mais ainda. Isso aqui eles fazem câmeras, né, fechadas, que injetam mais CO2. Olha o que foi acontecendo com o crescimento da planta. Foi aumentando. Então, espécie C3, se a gente coloca mais CO2 para ela, elas respondem linearmente em maior taxa fotossintética, porque o maior fator limitante de fotossíntese para as espécies C3 em ambiente tropical é CO2. Esse trabalho aqui, eu acho ele, né, fantástico. Então, aqui em cima é arroz, aqui em cima é cetárea, espécie C4. Olha o arroz, tá? Aqui é a concentração de CO2 na atmosfera. Olha aqui, zeraram, né? Tem como a gente zerar com alguns produtos, tem como a gente zerar o CO2. Zerou o CO2 da atmosfera. A planta quase morreu. Por quê? Ela não é eficiente, né? O CO2 entra por difusão. Aqui a partir de 60 ppm ela começou a crescer um pouquinho. Aqui, ó, é mais ou menos chegou próximo ao CO2 que nós temos no ambiente. E aqui nesse trabalho eles colocaram o dobro de CO2. Olha como a espécie C3 ela aumentou a produtividade. Isso mostra claramente que falta CO2 para a espécie C3. Se tiver mais CO2, a espécie C3 faria menos fotorrespiração. Agora, para a espécie C4, com um pouquinho de CO2, pode ver que ela já produz, ó, tá? Ela atinge também o seu máximo aqui próximo a 100, 200 ppm,
mas depois não adianta mais aumentar. Olha aqui, ó, aumenta a concentração de CO2, ó, 300, 400, 800, ela praticamente não muda no seu tamanho, né, a sua biomassa. Por quê? Porque a partir daqui não falta mais CO2 para ela. Por quê? Porque ela tem essa reserva e a epicase está bombeando o CO2 lá para Rubisco. Então, o aumento de CO2 na atmosfera, tá, com efeito estufa aí, ele vai sim, tá, isso é fato, beneficiar a fotossíntese das espécies C3 e, pelo contrário, não vai ter muita influência sobre as espécies C4. Então, todos esses fatores. Então, a gente pega aí clima tropical, que tem falta de água no solo, maior luminosidade, maior temperatura, né, fazem com que a eficiência da conversão de energia solar, já que falamos sobre isso, seja no mínimo 30% maior nas espécies C4. Então, de toda energia solar que chega nas espécies C4, elas podem converter até 6% em biomassa. Já nas espécies C3, de toda energia solar que chega, elas podem converter no máximo 4,6%. Isso aqui em condições ideais. Se a gente colocar aqui falta d'água, ambiente com muita luz, com muita temperatura, praticamente dobra isso aqui, tá? Dobra no sentido seguinte, o potencial de C3 cai para 3, para 2%. Então, em condições ideais para cada espécie, espécies C4 são mais eficientes no uso de energia, ok? Então, aí eu vou fazendo essas perguntas para vocês. Então, fisiologicamente, qual que é o motivo de se consorciar ao sistema Santa Fé duas espécies C4? Qual é a vantagem fisiológica desse consórcio? Vai estar no aprender essa pergunta lá. Né? Isso aqui eu já perguntei para vocês. Por que as espécies MAC são mais eficientes no uso da água? Por que a produtividade do milho reduz em semeaduras tardias na região centro-sul? Tá? Mesmo em cultivo irrigado. Então o problema não é a água. Por que a produtividade do milho cai quando você começa a semear ele muito tarde, abril, maio? Tá? Ou por que a gente não consegue formar pasto em maio, junho? Outra coisa, por que o café apresenta boas produtividades em ambiente sombreado? Então isso tem aumentado bastante. O cultivo de café no meio de árvores. Por que daí a produtividade ou a qualidade do grão melhora quando ela está no ambiente sombreado? Né? Essa é a pergunta que eu vou deixar vocês quebrar a cabeça, né? Pela fato da soja ser uma espécie C3, ela não deveria vir na safrinha e o milho primeiro, mas no Brasil ocorre o inverso, né? Por quê? Tá? Porque não é realizado o cultivo da cana-de-açúcar na região sul do Brasil. Então, são respostas que a aula de hoje, ela sana todas essas dúvidas. E principalmente isso aqui, tá? Como engenheiro agrônomo, de que maneira podemos reduzir a fotorrespiração pelas plantas em ambientes tropicais. Ok? Então essa foi a aula de fisiologia comparada e vai ter lá um questionário para vocês estarem respondendo sobre a aula de hoje.